Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta segunda-feira, o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 12, versículos do 38 ao 42. No episódio do Evangelho de hoje, nós vemos que alguns fariseus e mestres da lei pedem a Jesus que realizasse um sinal. E nós sabemos que o profeta Isaías dizia que o Messias, o Salvador, seria reconhecido por determinados sinais que deveria realizar para, desta forma, mostrar às pessoas que ele de fato era o Salvador. Porém, mesmo que esses fariseus e mestres da lei estavam pedindo a Jesus que mostrasse algum sinal, Jesus já havia realizado muitos sinais e de maneira pública, e sempre em benefício de algumas pessoas. Jesus via que a pessoa possuía uma necessidade, uma dificuldade, uma enfermidade e dava a cura àquela pessoa, e dessa forma estava mostrando assim os sinais do reino de Deus. E esses fariseus e mestres da lei estavam quase como que pedindo a Jesus que de uma maneira espetaculosa fizesse para eles uma apresentação de um sinal, para assim provar diante deles que ele de fato era o Messias, como que se por acaso o Senhor necessitasse ser aprovado por eles e que eles dessem carta branca dizendo sim, esse é o Messias, esse é o Salvador e vocês podemos todos acreditar nele. Então Jesus acaba falando de uma maneira figurada com esses mestres da lei a respeito de que o único sinal que ele daria seria o sinal de Jonas. E nós sabemos lá na passagem bíblica que acontece e que nos mostra a vida de Jonas, que Jonas teria sido, foi engolido desta forma por uma baleia, que passou no ventre desta baleia por 3 dias e só depois que foi vomitado na terra de Nínive, onde ele deveria proclamar a conversão. E desta forma Jesus ele faz uma referência sobre si também, que ele deveria também passar 3 dias, mas agora não no ventre de uma baleia, mas no seio da terra, falando assim sobre a sua morte e depois sobre a sua ressurreição. E dessa forma o Senhor explicava qual seria o grande sinal e o maior sinal de todos os outros que ele daria, que seria a sua própria morte e a sua ressurreição. Por isso que Jesus condena aquele povo, falando sobre a sua falta de abertura à conversão. Aquele que era um povo tido como o povo escolhido, Jesus dizia que seria julgado e condenado por povos que eram considerados pagãos, mas que tinham pessoas que estavam abertas à conversão, abertas ao reconhecimento do senhorio, da divindade do Cristo e do seu reino. Por isso, esta palavra de Deus nos ensina tantas coisas, entre as quais nós podemos compreender que podemos amar o Cristo sem ficar pedindo a Ele que nos dê sinais. Às vezes pedimos tantas coisas a Deus, que Ele faça tantas coisas a Deus. Isso não é necessário, porque o maior sinal já é a vida, é a ressurreição, é a salvação. Então não precisamos ficar com tanta insistência pedindo coisas a Deus. E muito mais do que isso, o que nós precisamos fazer é trabalhar a nossa própria conversão, porque isso é a parte que nos cabe. Às vezes queremos que Deus faça a parte dele e a nossa também. Às vezes queremos acreditar apenas se Deus fizer isso ou se fizer aquilo, mas não é esse o caminho, minha gente. O Senhor já fez aquilo que era a parte dele, que era de enviar o seu filho, do seu filho se entregar numa cruz por nós, deixar a sua palavra, morrer e ressuscitar. Agora somos nós quem precisamos fazer este nosso esforço em ficarmos perseverantes, acreditar nesta palavra e praticar essa palavra em nossas vidas. Por isso vamos pedir mais uma vez ao Senhor Deus o dom de um coração que se converta ao seu amor, para crer que Ele de fato é Deus, é Senhor, é Salvador, sem necessitarmos ficar exigindo dele novos sinais, porque o verdadeiro sinal é a sua morte e a sua ressurreição. Que Deus nos abençoe.